Você quer saber como a hipnoterapia pode ajudar as pessoas que têm alguma fobia? Então, permaneça comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, a fobia ela é um medo persistente, quase que irracional, de objetos, animais e situações, é bom frisar isso, mesmo que isso seja claramente discernível. Até então, isso pode ser de conhecimento de todos, o que eu vou falar, mas o fato desse medo junto da preocupação, ele acaba desencadeando os sintomas da ansiedade, e isso deve ser sempre lembrado, vocês devem ficar bem ligados nisso. Bom, estima-se aí que quase 10% de toda a população do planeta sofre de algum tipo de medo. Então, lógico que tem a necessidade do desenvolvimento de técnicas de autocontrole, justamente para não se desesperar frente a situações embaraçosas e penosas, né? Existem alguns tipos de fobias muito estranhas, por exemplo, melofobia, medo de borboleta, né? Você tem a fefofobia, que é o medo de ser tocado, né? Ergofobia, que é o medo do trabalho. Odontofobia, medo de dentista, que é uma coisa muito comum. Caetofobia, pessoas que têm medo de cabelos soltos, né? No entanto, a gente tem aí algumas fobias mais comuns que devem ser destacadas, que daí no popular são bastante conhecidas. Por exemplo, a aracnofobia, medo de aranha, acrofobia, que é o medo de altura, insetofobia, que é o medo de inseto, brontofobia, que é o medo de relâmpagos e trovões. Nós temos também a aerodomofobia, que é o medo de avião, a claustrofobia, bastante conhecida, que é o medo de lugares fechados, a aikmofobia, que é o medo de injeção e medo de agulhas, a glossofobia também, que é aquele medo famoso de fazer apresentações, e principalmente a fobia social, onde o indivíduo ele pode ter um medo acentuado e assim, sentir vergonha de ficar em interações sociais. Inclusive, é claro, ele também tem medo de ser avaliado das pessoas, porque esse tipo de gente ela é hipersensível às críticas. E isso pode causar uma série de prejuízos, como suicídio, isolamento social, transtornos de humor, a evasão escolar, dentre muitos outros que existem. Bom, a gente sabe que as fobias geralmente ocorrem na infância ou no início da adolescência e vitima muito mais mulheres do que homens, infelizmente. Mas o que realmente importa é que, independente do número, milhares de pessoas estão sofrendo hoje em dia com fobia. Porém, a maioria não procura ajuda. Você vê aí que muitos procuram alguns tipos de terapia, mas não obtêm resultado e desistem já no meio do caminho. Segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, as fobias que persistem na idade adulta raramente apresentam remissão, somente 20% dos casos. Então, eu ressalto aqui que o manual ele considera esse número pelas vias da psicoterapia e não pela hipnoterapia. Esse tipo de tratamento ele pode ser realizado rapidamente com a hipnose, sem problema nenhum. A hipnose, literalmente, ela ajuda a eliminar as crenças limitantes e busca diretamente a remissão. Já que as fobias são originadas por eventos traumáticos, é bom considerar dois pontos importantes. O primeiro, que caso não sejam tratadas ou controladas, elas progridem para ataques de pânico, crise de ansiedade maior, inclusive transtorno obsessivo compulsivo. Segundo motivo, que ninguém melhor que um profissional que domine as técnicas da hipnoterapia para auxiliar essas pessoas que passam por bons bocados por um trauma gerado lá no passado.